Exercício número 1. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Alternativa A. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Alternativa. Suponha que o carro se move no sentido positivo de x. Alternativa B. Qual é a velocidade escalar média? Alternativa C. Trace o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Muito bem. Então a gente sabe que a velocidade média... Perdão aqui. A velocidade média ela é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo em que ocorre esse deslocamento. Bom, o deslocamento total é 80 km, né? E o intervalo de tempo total a gente pode dividir em dois intervalos de tempo. O intervalo de tempo 1 mais o intervalo de tempo 2. O intervalo de tempo 1 é igual ao deslocamento que ele fez nesse intervalo de tempo dividido pela velocidade que ele tinha nesse intervalo de tempo. Da mesma maneira para o segundo intervalo de tempo, né? Perfeito. Então, o intervalo de tempo total vai ser a soma desses dois. Δx1, né? Mais Δx2 V2. Então vamos calcular esse ΔT. Quarenta quilômetros dividido por 30 km por hora mais 40 km dividido por 60 km por hora. Isso aqui é igual a 4 terços. Tem um valor de hora aqui, né? Mais, bom, 4 dividido por 6 vai dar 2 terços por hora. Isso aqui vai dar 6 terços, que é igual a 2 horas. Né? Então o intervalo de tempo é 2 horas. Agora a gente calcula a velocidade média nesse intervalo todo. A velocidade média vai ser igual a 80 km dividido por essas 2 horas, que nos dá 40 km por hora. Alternativa B é para calcular a velocidade escalar média. Bom, a velocidade escalar média vai ser igual à distância total percorrida, né, que eu vou escrever desse jeito, distância total, dividido pelo intervalo de tempo total. Bom, nesse caso, como o segundo deslocamento de 40 km também foi no sentido positivo do eixo x, a gente vai ter que o deslocamento total também foi 80 km. E o instante de tempo, novamente, é 2 horas. Então, isso aqui nos dá, novamente, 40 km por hora. Nota que, por exemplo, se ele tivesse se deslocado no sentido, o segundo deslocamento de 40 km fosse no sentido contrário do eixo x, a distância total percorrida ainda seria 80 km por hora, porém a velocidade média daria zero, né? Porque se nós somássemos os Δx, eles teriam sinais negativos, porque eles estão orientados em sentidos diferentes do eixo x. Então, apenas uma pequena observação. E fazendo o gráfico, vou fazer aqui o gráfico.
Aqui eu vou colocar o tempo em horas, x em quilômetros. Vou marcar aqui 2 e mais ou menos a metade, 1 hora. Aqui 40 e aqui 80. Muito bem. Então, na primeira... Bom, em 2 horas ele percorreu 80 quilômetros, né? Então, esse ponto aqui. Mais ou menos em 4/3 de 1 hora, né? Que é basicamente 1,33, que é mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui ele percorreu os primeiros 40 quilômetros. Então aqui nós vamos obter... perdão. Mais ou menos aqui nós vamos obter, e esse aqui é o nosso gráfico, tá bom? Como é que eu calculo a velocidade média pelo gráfico? Eu calculo a inclinação da reta que une os dois pontos, né? O ponto final e o ponto inicial. Então essa reta aqui. Então a velocidade média, né, é a inclinação dessa reta que une o ponto final e o ponto inicial. Bom, a inclinação dessa reta é dada pela variação no eixo vertical, que é 80 km, dividido pela variação no eixo horizontal, que são 2 horas. Então, novamente, isso aqui vai nos retornar 40 km por hora. Exercício 2. Um carro sobe uma ladeira com uma velocidade constante de 40 km por hora e desce a ladeira com uma velocidade constante de 60 km por hora. Calcule a velocidade escalar média da viagem de ida e volta. Bom, a velocidade escalar média ela é dada por essa expressão aqui. A distância percorrida total dividido pelo intervalo de tempo que demora para fazer esse percurso, né? Eu vou fazer um desenho aqui grosseiro da ladeira, a gente imaginar aqui que é praticamente uma rampa, né? Então, essa aqui é uma distância que o carro sobe e desce. Eu vou chamar de ΔX, tá bom? ΔX é a distância que o carro sobe e mais ΔX para ele descer. Então, a nossa distância total percorrida ela vai ser igual a 2 ΔX. Vamos calcular o ΔT, né? O intervalo de tempo vai ser igual ao intervalo de tempo para subir, que eu vou chamar de 1, mais o intervalo de tempo para descer, que eu vou chamar de 2. O intervalo de tempo para subir vai ser igual à distância que ele subiu, né, que é o ΔX, dividido pela velocidade que ele tinha. E o intervalo de tempo da descida é igual ao deslocamento que ele percorreu, foi o mesmo, na segunda velocidade. Então agora substituindo tudo nessa expressão aqui, né? Substituindo tudo aqui, a velocidade escalar média vai ser igual 2 vezes deslocamento, né, de subida. Aí eu vou fatorar, quando a gente somar esses dois termos aqui, né? Quando a gente somar eles, a gente vai poder fatorar um ΔX e escrever isso dessa maneira. Os ΔX aqui se cancelam, até porque nós não temos essa informação, né? Então eles deveriam se cancelar mesmo. Então a velocidade escalar média será
1 sobre V1 mais 1 sobre V2 e um 2 aqui em cima no numerador. Substituindo os valores, né, que nós conhecemos das velocidades, vai ser igual 1 sobre 40 km por hora mais 1 sobre 60 km por hora, número 2. Achando o mínimo múltiplo comum dessas frações, né? Aqui eu vou multiplicar pelo número 3. Multiplicando embaixo também vai dar 120. Aqui multiplicando pelo número 2. Também vai nos dar 120. Bom, o 120 ele é o mínimo múltiplo comum dos dois, né? Ele vai subir para cima dessa fração. Embaixo vai ficar simplesmente 5. Velocidade escalar média vai ser 240 dividido por 5 km por hora. Então, a velocidade escalar média vai ser 48 km por hora. Exercício número 3. Durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,50 segundos. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos? Bom, então a gente sabe que a velocidade, né, do carro, por exemplo, vai ser igual ao quanto que ele andou dividido pelo intervalo de tempo que ele demorou para completar esse deslocamento, né? Logo, o deslocamento vai ser igual à velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, essa aqui é uma continha bem simples. Vai ser igual à velocidade, que é 90 km por hora, vezes o intervalo de tempo que a gente quer calcular o deslocamento correspondente, né? Então, 0,5 segundos. Então, vamos converter essas unidades. A gente precisa que essas unidades de segundos e de horas se cancelem para que nos reste apenas unidades de comprimento. Então, a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos, né? E eu já vou converter essa unidade de quilômetros para metros, porque como é um carro em movimento, né, a 90 km por hora, e como o intervalo de tempo é muito curto, né, meio segundo, então a gente vai ver, né, a gente já pode estimar que esse deslocamento vai ser um deslocamento pequeno em quilômetros. Na verdade, vai ser um deslocamento de alguns metros. E se a gente deixar em quilômetros, vai ficar com uma notação científica com um expoente tipo 10 na menos 2, 10 na menos 3. Então é mais fácil a gente converter para metros de uma vez. Então, 10 aqui, aqui é metros e aqui é quilômetros, né? Então, as unidades aqui se cancelam, segundos se cancelam, quilômetros se cancelam. E se a gente efetuar essa conta, nós vamos obter 12,5 metros.